Marcos 5:1 diz assim a palavra do Senhor: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com caldeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, derrama do teu Espírito Santo, tu já tens falado, Senhor, de uma forma tão gostosa e especial nesta casa. Pedimos, continua falando um pouco mais, Senhor Jesus. Fica mais um pouco, Jesus. Pai, derrama do teu Espírito Santo. Toca os corações, Senhor, que aqui estão, tocam as vidas que aqui entraram, a começar de mim, Senhor. A todos nós, Senhor, que nós possamos crescer, que possamos aprender, que possamos olhar para dentro de nós hoje e crescermos na tua presença, Senhor, e sairmos daqui, Senhor, não da mesma forma que entramos, mas saímos daqui transformados pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Por isso que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, fala conosco, ministra, Senhor, a partir do meu coração, para transmitir a tua palavra, a tua mensagem à tua igreja. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu creio que grande parte dos que aqui estão, se não todos, devem ter visto ou ter ouvido falar de muita gente iniciando um processo de autodestruição. Quem nunca presenciou alguém se destruindo? Quem nunca ouviu falar de alguém que está se destruindo pelos mais diversos motivos, pelas mais diversas circunstâncias? E muitos chegam verdadeiramente a destruir completamente suas vidas. Muitos chegam a tirar suas próprias vidas, porque estão destruídos, estão quebrados e não conseguem encontrar um alívio. Muitos talvez
que podem ouvir esta palavra hoje ou em algum momento, ou conhece alguém. Muitas pessoas já estão descendo ladeira abaixo. Muitas pessoas endureceram os seus corações. Endureceram seus corações para os conselhos dos pais, que insistentemente falam e tentam ministrar. Muitos endureceram os seus corações para os amigos, que tentam levantá-los, que tentam trazer uma palavra. Muitos endureceram a voz do Espírito Santo. Muitos endureceram seus corações quando o Espírito Santo ele vem e ele quer trazer renovo, ele quer trazer cura, ele quer trazer transformação. Então, são pessoas que vão se destruindo, são pessoas que vão se afastando, se distanciando. E muitas vezes, por causa dos vícios, muitas vezes por causa dos jogos, muitas vezes por causa de uma angústia. E essas pessoas vão recorrer muitas vezes nas drogas. Essas pessoas muitas vezes vão recorrer aos calmantes, aos remédios. Vão recorrer ao cigarro. Muitas vezes nem eram viciados, nem são viciados. Mas, inconscientemente, essas pessoas estão se autodestruindo. Elas parece que perdem o brilho, perdem a alegria, perdem o prazer. E é fácil a gente perceber sintomas de uma pessoa que ela está se destruindo. A gente consegue, quando a gente conhece alguém, a gente consegue ver que ela está se destruindo, que ela está indo por um caminho ruim. E nessa passagem, irmãos, da palavra do Senhor que nós lemos, nós encontramos um homem assim. Nós encontramos alguém assim, alguém que está se destruindo, que está completamente perdido. Esse texto mostra um homem que decidiu se anular. Esse texto mostra um homem que ele perdera todo o referencial de sociedade. Ele já não é mais capaz de conviver junto a pessoas. Ele já não é capaz mais de conviver em sociedade com as pessoas. Porque todo o conceito de dignidade, todo o conceito de ética, todo o senso de ridículo, ele já perdeu. Todo o senso de decência, de higiene, ele já não tem mais. Eu consigo imaginar, talvez, por estar ali, ele já não tomava banho, suas unhas deviam ser grandes, sujas. Provavelmente, culturalmente, por aquela época, o uso da barba, sua barba devia estar completamente suja, talvez com piolho, cheirando mal, os pés podres. Enfim, aquele homem estava numa situação miserável, aquele homem estava numa situação deplorável. Ele já havia sido abandonado há muito tempo. Ele foi abandonado pela família. A família não conseguiu ajudá-lo. A família não conseguiu dar um jeito de trazê-lo para perto. Ele foi abandonado pelos amigos. Os amigos já não o rodeavam mais. Os amigos já não o cercavam mais. As ONGs que tentam ajudar, os abrigos que tentam ajudar as pessoas, também não deu certo. Já também abandonaram ele. A própria religião da época abandonou ele. Ele literalmente estava jogado. Ele literalmente estava em ruínas. Ele está vivendo num cemitério. Ele mora em um buraco. Ele mora em um lugar com mortos, porque ele está morto. Ele se destrói. Ele não tem mais casa.
Esse homem, agora ele é um psicótico. As pessoas olham para ele e talvez quem olha a muita distância dá risada e comentam e falam, mas ninguém mais se importa com ele. Todos nós que aqui estamos, nós temos o senso de autoestima. Nós nos preocupamos, ainda que um pouco, mas nos preocupamos, nós temos a nossa autoestima. Mas esse homem, ele já perdeu a autoestima dele. Ele mesmo não acredita mais, porque ele já não se importa mais com a sua imagem. Ele não se importa mais com o cheiro dele, se ele está cheirando mal ou não. Ele nem se fala com a roupa, ele não está mais nem aí com roupa. Ele não se importa mais com o que falam a respeito dele, porque ele já se isolou, ele está se autodestruindo, e isso já não é mais importante. Ele está tentando se matar, mas ele não consegue. Ele se mutila, a Bíblia diz que ele se mutila, ele se machuca, mas ele não consegue, irmãos. Ele não consegue tirar a vida dele. Esse homem está vivendo numa situação patética, esse homem está vivendo numa situação completamente destruidora, ao ponto de ninguém encontrar e enxergar esperança para ele. Mas quando nós lemos o texto, a Bíblia nos diz que Jesus chegou e Jesus o ajudou. Primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está aqui, mas eu digo para você que Jesus chegou neste lugar, Jesus chegou nesta casa, Ele está aqui hoje e Ele veio ao teu encontro. Jesus, Ele marcou um encontro com você, você pode não ter marcado com Ele. Aquele homem não marcou um encontro com Jesus, mas Jesus marcou um encontro com ele. Jesus marcou um encontro com você. Ele te trouxe aqui para você ouvir hoje esses louvores que foram entoados. Jesus te trouxe aqui para você ouvir essa apresentação teatral que foi mostrada. Jesus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra hoje, porque você não pode ficar longe do amor do Pai, você não pode ficar longe do amor do Senhor. Então a Bíblia diz que Jesus o ajudou. Quantas pessoas também estão nesse processo de autodestruição? Será que você chegou aqui de alguma forma, você não está entrando num processo de autodestruição? Pode ser uma coisa simples, você nem perceba. Porque esse homem, irmãos, ele não saiu de casa um dia e ele foi para o cemitério e ficou lá. Ele não saiu do trabalho um dia e ele falou, não, a partir de agora eu vou ficar aqui no cemitério. Não, irmãos, até que a situação chegasse àquele ponto, um lento processo de autodestruição se instaurou na vida daquele homem. Um processo devagar. Entenda algo nessa noite. Uma febre de 41 graus, ela é muito perigosa, sim ou não? Porque ela vai gerar o quê? Alucinações, convulsões. Mas a minha pergunta é, uma febre de 37,5, ela é grave? Não, não é grave. E talvez você pode não dar atenção a ela. Talvez você, 37,5, não. Mas toda febre de 41, um dia ela já foi de 37,5. Um dia ela já foi de 37. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes o processo de autodestruição, ele começa de maneira imperceptível e talvez você não dê valor a isso. Muitas vezes nós começamos a nos destruir e é como uma febre, a gente não dá muito valor, porque você está bem. Com 37,5, você está caminhando, você vai até trabalhar. Você consegue caminhar, você não está percebendo que alguma coisa está acontecendo e você não está notando. E você não vai percebendo. Mas quando você notar, o negócio ficou ruim. Quando você perceber, você já entrou em rota de destruição. Será que nós não estamos assim? Será que você não está assim?
Será que a tua vida espiritual com Deus não está assim? Será que o teu casamento não está assim? Será que os teus relacionamentos não estão assim? Deus hoje está dizendo para você que Ele quer restaurar as coisas. Jesus está dizendo hoje que Ele quer libertar você. Jesus está dizendo hoje que Ele quer mudar a história da nossa vida, o contexto que nós vivemos. Eu não sei qual é o teu contexto, eu não sei quais são as tuas dificuldades, eu não sei o que está dentro do teu coração, o que machuca você. Mas eu quero dizer para você hoje que Jesus marcou um encontro com você e Ele está aqui. Eu não estou dizendo que você seja endemoniado como o caso desse homem. Eu não estou dizendo que você esteja endemoniado como aquele rapaz. Mas o ponto que eu quero trabalhar hoje com vocês é quais são os fatores que podem degradar alguém de uma forma lenta. Quais são os fatores que podem destruir alguém de uma forma lenta, imperceptível, que você não nota? Como foi que esse homem, ele chegou naquele estado? Como foi que aquele homem chegou daquele jeito, naquela situação, naquele buraco? Muitas vezes a gente não entende. Como foi que a pessoa chegou nessa situação? Como foi que chegou até esse ponto? Como foi que permitimos chegar até esse ponto? Eu quero deixar alguns pontos para a gente pensar. E o primeiro, aquele homem não percebeu a influência da sociedade. Aquele homem não entendeu a influência da sociedade. A pressão da cultura, inclusive naquela época, era muito forte, e hoje também. A pressão que os nossos jovens, por exemplo, eles sofrem no dia a dia, ela é forte, porque são muitos os prazeres que são oferecidos. A pressão que todos nós que estamos aqui sofremos, ela é forte. A sociedade, a cultura, ela é muito forte. E por isso a Bíblia fala para você não sentar na roda dos escarnecedores, para você não se misturar. E Deus sempre nos chamou para ser um povo santo, um povo separado. O nosso problema é quando nós achamos que nós podemos nos misturar. A situação que levou aquele homem a estar sem roupas, sem higiene, sem amor próprio, também teve a ver com a sociedade. Também tem a ver com o lugar onde ele estava inserido. Certa vez Jesus ele vai curar um homem que ele está cego. Ele vai entrar na aldeia, mas ele precisa tirar aquele homem daquele lugar, para dizer: esse lugar não pertence a você. Isso está te trazendo cegueira, isso está te afastando, isso está te deixando doente. Então, o lugar que nós vivemos, o lugar que nós estamos inseridos, muitas vezes é um fator de influência. E se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, nós podemos cair. A situação daquele rapaz não era apenas uma situação pessoal. O meio onde ele estava também fez com que ele adoecesse. Como a gente sabe disso? Vamos lá. Eles negociavam o que naquele lugar? Em Gadara? Porcos. Aquele lugar era um lugar de comércio de porcos. Na nossa sociedade hoje é normal, mas no judaísmo, criar e vender um porco é uma transgressão. Tem aqueles que não comem porco, por exemplo, carne de porco. Então naquela época, criar e vender um porco é uma transgressão. Trabalhar com porcos para os judeus era algo imoral. Trabalhar com porcos era contra a lei, era uma desobediência a Deus. E Gadara, ela ficava na divisa de Israel com os povos gentios. E talvez, eu imagino, um judeu, talvez ele olhava pela cerquinha, não sei se tinha uma cerquinha, mas
Vamos imaginar que tem uma cerquinha separando Israel, Gadara. Talvez ele olhava ali pela cerquinha e ele viu uma criação de porcos. E talvez ele estava numa situação difícil. E talvez ele chega ali para alguém e falou: ô amigo, isso aí dá dinheiro? E talvez a resposta que ele ouviu talvez seja: sim, dá muito dinheiro, porque o porco, ele come qualquer coisa, eles não ficam doentes, eles são fortes, e eles vão engordar muito rápido, e em pouco tempo, você vai ter o lucro nas suas mãos, em pouco tempo, você vai ter o dinheiro no seu bolso, e você vai conseguir viver muito bem. Daí o que vai acontecer? Veio a ganância, e isso se tornou uma possibilidade, uma concessão. Poxa, eu estou faminto, e isso é uma opção. Eu vou começar a fazer isso. Observe que os demônios, eles estão intrinsecamente ligados aos porcos. Porque quando Jesus ele vai expulsar, o que os demônios eles pedem? Coloca a gente nos porcos. A gente quer ficar lá. Porque os demônios queriam entrar nos porcos. Vem a pergunta: porque eles não queriam sair de lá. Eles não queriam sair daquela região. Ou seja, aquilo que as pessoas daquela cidade pensaram que era fonte de lucro, tornou-se uma porta de entrada para a permanência dos poderes do inferno. Aquilo que parecia ser legal, reluzir, é um escape, é uma saída, é uma opção, se tornou uma porta de entrada para a ação do inferno. Ou seja, começou com um bom negócio, começou com algo legal, algo que vai trazer uma ajuda, mas um bom negócio que deu legalidade para a entrada de demônios e destruiu a vida daquele rapaz. Talvez a gente está conjecturando, se eles não tivessem se envolvido com porcos, talvez nada daquela situação estivesse acontecendo. Talvez aquele homem não tivesse ali no sepulcro. Não sei. Entenda algo: o meio que você vive, ele tem o poder de moldar você. Por isso a palavra de Deus vai falar para a gente não se amoldar a este mundo, para a gente ter a mente de Cristo, para a gente renovar a nossa mente. Inclusive porque nós temos vivido em tempos onde aquilo que não devia fazer, aquilo que é contrário à palavra de Deus, a gente já começa a achar, e vamos começando a procurar algumas coisas para falar: não é bem assim, não é dessa forma, não é com essa leitura. E muitas pessoas então vão permitindo que coisas que não honram a Deus vão entrando em suas vidas, porque não conhecem a verdade, porque não conhecem a Deus, porque não conhecem o Evangelho de Cristo. E vai começar sempre com o nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso é religiosidade, isso é caretice, isso não é o Evangelho. Mas o Evangelho ele não muda apenas pessoas, mas ele muda uma cultura. Quando o Evangelho entra na vida de um familiar, ele tem o poder de mudar todas as pessoas que estão dentro da sua casa. Quando eu abro o meu coração para Deus, Ele não apenas vai mudar a minha vida, mas Ele pode mudar toda a minha casa, toda uma cultura, todo um jeito de viver, toda uma forma de viver. Então o Evangelho ele tem poder de transformar uma cultura, um estilo de vida que uma família vive. Porque entenda algo: a entrada de Satanás, ela vem a partir de um meio. E qual é esse meio? Algo que você valoriza e o demônio também valoriza. Então você deixa entrar na tua casa. O que será que você pode deixar entrar na tua casa? O que será que pode estar entrando da tua casa
porque é uma coisa que o demônio também valoriza, é uma coisa que o diabo valoriza. Ele fala: é isso aí mesmo, continua fazendo o que você está fazendo, que é isso que o diabo quer. É a mentira, é a fofoca, é a contenda. O que pode ser? Você conhece, você sabe. É quando você assimila os valores que Satanás impõe e oferece. Você fala assim: ai, que gostoso, isso é maravilhoso. Mas dentro de você, você sabe isso é errado. Porque nós temos a nossa própria moral. Você sabe que não é bom para você, mas você continua. Você insiste. E quanto mais você come disso, quanto mais você se alimenta disso, mais você vai se destruindo. É quando você começa a falar palavras que Deus não gosta. É quando você empresta a tua boca para repetir aquilo que talvez você está ouvindo no teu meio, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. E você começa simplesmente a repetir e você acha: nossa, que máximo, que massa, olha o que eu ouvi. Você quer compartilhar, e muitas vezes são aquelas piadas com teor sarcástico, e as pessoas riem e sorriem e acham isso o máximo, porque elas querem ser bacanas, elas querem se sentir bem, se sentir parte do meio que elas estão inseridas. E por aí é a porta de entrada que Satanás espera para entrar com seus demônios. E daí a porta de entrada para que o diabo ele possa trabalhar, para que o diabo ele possa minar e te destruir. Quando Jesus expulsa o demônio desse homem, ele está mostrando também como aquela sociedade estava corrompida, como aquela sociedade estava deturpada, e que aquele estilo de vida que eles viviam era uma porta de entrada para a destruição. Observe que quando Jesus ele expulsa os demônios que destruía a vida de um homem, e Jesus ele permite que eles entrassem nos porcos, nós lemos o texto. O que as pessoas fizeram? Elas expulsaram Jesus. Ou seja, quando o demônio estava destruindo um homem, ninguém se importava mais. Mas quando começou a destruir os porcos, todo mundo se revoltou e se mobilizou para afastar Jesus dali o quanto antes. O versículo 17 diz: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Consegue entender o contexto daquela sociedade, do meio que eles viviam? A vida de uma pessoa não tinha mais valor, e os porcos eram mais importantes do que aquela pessoa. Então, o primeiro ponto é: será que a sociedade, o meio que nós vivemos, tem influenciado? Certamente influenciou a vida daquele homem. Segundo ponto, aquele homem não entendeu que Satanás queria destruí-lo. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8 vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Preste atenção, o inimigo quer destruir a sua vida. Ei, preste atenção aqui. O inimigo quer destruir a sua vida, e de quebra a sua família. Mas tem gente brincando. Tem gente que não está levando a sério, e estão brincando, e continuam e vão fazendo concessões e concessões, até Satanás dar o bote. Sansão não perdeu as suas forças quando o cabelo foi cortado,
Mas foi uma sucessão de fatos. Ele foi pouco a pouco quebrando a santidade com Deus, até Satanás dar o bote nele. Entenda isso. Esse homem mora no sepulcro, mas ninguém nasce no sepulcro. Esse homem já foi beijado, esse homem já foi abraçado, esse homem já foi cheiroso, esse homem, ele já teve higiene, esse homem, ele já teve autoestima. Mas os processos foram se instaurando, e pouco a pouco, concessão após concessão, ele não foi percebendo, ele foi se destruindo. Tem gente que não percebe. Às vezes a gente acha que porque a gente está na casa de Deus, a gente nunca vai cair, a gente nunca vai errar, até que a gente erra, até que a gente cai. Nós cantamos hoje, estive perdido. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo, conta do filho mais novo, que ele pede a parte da sua herança, e ele vai para uma terra longínqua, e ali ele se entrega aos prazeres, até perder tudo, e se encontrar numa situação que ele quer comer a comida dos porcos. Mas ele se lembra que ele tem um pai que o ama, e um pai que trata bem ao menos os seus jornaleiros, ao menos os seus trabalhadores. Então ele pensa, vou voltar para o meu pai, porque eu sei que ele é um homem bom, e eu já não sou digno de ser chamado filho dele, mas ele pode me contratar como um dos seus trabalhadores. E a Bíblia diz que quando aquele filho mais novo, ele chega de longe, o pai o vê, e o pai corre em direção a ele, o abraça, põe um anel no seu dedo, põe sandália nos seus pés, ele mata o bezerro gordo, e ele prepara uma grande festa para o seu filho. E a Bíblia diz que quando vai chegando mais a noitinha, o filho mais velho, que estava trabalhando no campo, ele volta e ele vê o barulho de festa, a alegria, e ele descobre que o irmão mais novo havia retornado sem nada. Imediatamente ele se recusa a entrar no banquete, porque ele acha um absurdo o pai receber o filho que estava perdido. E o pai, mais uma vez, ele sai do banquete para falar com o filho mais velho. O filho indaga, responde, você nunca me deu um bezerro para eu comer, e eu sempre fiz tudo. Mas volta esse teu filho, que gastou tudo dissolutamente, e você faz uma festa para ele. Então o pai amoroso fala, filho, tudo que eu tenho é teu, todas as coisas são tuas. Ele também havia recebido a parte da herança. A Bíblia diz que ambos receberam. O mais novo pediu, mas o mais velho também recebeu a parte da herança. Mas ele não percebeu que ele estava perdido também, porque quando o irmão mais novo chega, reconhecendo o seu erro, ele não ama, ele não quer ele não quer que ele faça parte mais. Ou seja, o filho estava dentro, mas também estava perdido, tanto quanto o filho que saiu e viveu todas as coisas dissolutamente. Então às vezes a gente está dentro da casa de Deus, a gente acha, não, porque eu sou crente, eu falo que eu sou crente e está tudo certo, mas você está perdido. Talvez o teu relacionamento não está bem, a tua casa não está bem, o teu trabalho não está bem, as coisas das tuas finanças não estão boas,
E você está dentro da casa de Deus, e você se pergunta: mas eu sou filho de Deus, eu estou na casa de Deus, eu vou na igreja, Deus tem que fazer, mas será que você não está perdido? Será que você não começou uma autodestruição também, você não percebeu? Aquele filho mais velho não percebeu, aquele filho mais velho não entendeu, ele achou que só por o fato de estar na casa do pai, estava tudo certo, e jamais ele se perderia. Aquele homem, ele achou que não iria se perder, mas ele se destruiu, o demônio entrou. Quantas pessoas que você conhece, que acham que dominam o vício que as está destruindo? Qual sempre a resposta deles? Eu paro quando eu quiser. Porque acham que tem o controle da situação. Porque acham que dominam, quando na verdade estão perdidas. Hoje a imagem do sucesso para muitos, o sucesso para muitos, é símbolo da bênção de Deus. Será? Será que porque hoje você pode falar assim: não, está tudo certo, minha casa tem tudo, está tudo bem, tenho dinheiro, roupa lavada, comida, posso viajar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Será que está tudo certo? Marcos capítulo 8, versículo 34 vai dizer assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ganhar, meu irmão, tantas coisas? Tem gente que trabalha e continua igual, não muda, a situação não mudou. E que adianta você dedicar tanto tempo para isso se você perder a sua alma? Você perdeu o momento de comunhão com Deus. Hoje a gente vive numa sociedade consumista, que a gente quer ter mais e mais e mais e mais, quando nos falta viver a palavra do Senhor, a ter contentamento. O apóstolo Paulo vai dizer: eu sei viver com muito e com pouco. Eu aprendi a ter contentamento no Senhor. Será que nós temos tido contentamento? Será que a nossa gana por algumas coisas, pelos nossos objetivos, pelos nossos sonhos, que a gente diz que é de Deus às vezes, a gente fala que é de Deus, né? Será que vale a pena? Será que o nosso desejo desenfreado por alguma coisa, porque eu quero ter, porque eu quero alcançar, porque eu preciso ter, porque o fulano também tem, então eu também tenho que ter também. Será que isso não é uma autodestruição na tua vida? Porque não é isso que Deus reservou para você, mas você acha que é, até você perceber, e pode ser tarde demais. Esse homem jamais imaginou que a sua vida terminaria num sepulcro. E glória a Deus, não terminou, porque ele encontrou Jesus. Mas quantas pessoas terminam no sepulcro? O condenado à morte jamais imaginou que ele terminaria talvez os dias dele numa cela, com os olhos vendados, talvez, para receber um último tiro, ou numa cadeira elétrica para ser eletrocutado. Se você perguntar para este condenado, jamais ele imaginou isso. O drogado, ele nunca imaginou que um dia ele ficaria jogado na rua, sem eira e nem beira. A obesidade, ela não começou com 200 quilos. Enfim, o que está na sua vida que não deveria estar, e você acha que está no controle? O que Deus está perguntando hoje, o que está na tua vida que não deveria estar, e você sabe? Talvez tenha algo dentro de você, algo que você faz,
que você sabe que não deveria fazer, mas você continua fazendo. Deus está falando com você hoje, filho. Hoje eu vim ao teu encontro para mudar a tua história. Hoje eu vim ao teu encontro para mudar você. Terceiro e último, eu vou encerrar aqui. A boa notícia é que Jesus passou naquele lugar e está passando aqui também. A melhor notícia é que Jesus está aqui. O demônio, ele queria manter aquele homem preso naquele sepulcro. O demônio queria mantê-lo talvez no ódio, porque o ódio nos mata. O demônio queria mantê-lo talvez no vício, porque o vício vai nos destruir. Queria manter na violência, queria manter na depressão, queria manter na sujeira. O inimigo queria manter aquele homem ali, porque ali ele estaria morto. E quantas pessoas o inimigo, ele tem encarcerado, ele tem deixado você no sepulcro, porque ele quer você morto. O inimigo quer manter você calado. O inimigo quer manter você sem reação. Ele quer manter você afastado das pessoas. Ele quer manter distante daqueles que amam você. Ele quer manter você triste. Ele quer manter você atordoado. Ele quer manter você atormentado. Talvez pelo passado, talvez pelas circunstâncias. Mas hoje, Jesus Cristo está nesta casa, nessa noite, e Ele fala para você: chegou a vida. Você não será um sepulcro caiado, mas você vai ser alguém hoje, que a ressurreição vai entrar dentro de você. Você será hoje alguém que Deus, Ele vai se encontrar com você. Jesus encontrou com aquele rapaz. E Jesus começa o processo fazendo uma pergunta. A pergunta que Jesus faz para aquele homem: qual o seu nome? Jesus está perguntando para você: qual o seu nome? Em outras palavras, quem é você? Essa pergunta é muito importante hoje. Eu quero que você pense por um instante. Qual é o seu nome? Quem é você? Quando Jesus está perguntando, Ele está buscando de volta a dignidade daquele homem. Talvez porque ninguém chamasse ele mais pelo nome dele. Ele era um endemoniado só. Talvez ninguém se interessava mais pelo nome dele. Ninguém se importava mais quem ele era. Ele talvez era conhecido: olha lá o endemoniado, olha lá o bêbado, olha lá o drogado, olha lá o viciado, olha lá o maltrapilho, olha lá o traidor, olha lá o ofensor, olha lá o mentiroso, olha lá o fofoqueiro. O nome dele não interessava mais. E mesmo que soubessem, já não se importavam mais. Talvez nem ele mesmo lembrasse mais do seu nome. Talvez hoje você chegou aqui, talvez você nem saiba responder quem é você. Porque tem tanta coisa desconexa, tem tanta coisa confusa, tem tanta coisa que parece que não está encaixando, parece que está faltando peça. Porque o que o inimigo faz é isso. Ele descaracteriza quem você é. Ele começa a mentir para você. Ele começa a dizer que você não é mais amado do Pai. Ele começa a dizer que você já não serve mais.
que você agora vai ser escanteado porque você errou, porque você falhou, porque você é endemoniado. Então Jesus está perguntando para mim e para você hoje: qual é o seu nome? E quando Jesus faz essa pergunta, o homem não consegue responder. Sabe por quê? Porque os demônios estão comandando. A vida não é mais dele. Ele já não tem vida, ele está morto. Então quem responde é os demônios. E os demônios é que vão responder. Talvez eu acredito dentro dele, aquele rapaz, talvez no fundo dele. Eu imagino, talvez ele queria responder, mas ele já não conseguia mais. Porque ele estava tão longe, tão no buraco, que ele não conseguia mais. Ele não conseguia, ele que talvez queria voltar, mas ele não consegue mais dizer quem ele é. Mas é nesse caminho que está a libertação. Porque todos aqueles que clamavam a Jesus e pediam socorro a Jesus, Jesus libertava. A gente não ouve esse homem pedindo socorro para Jesus, como muitos chegaram, como Bartimeu chegou, como a mulher do fluxo de sangue que tocou, que foi até atrás dele, como os 10 leprosos que clamaram de longe para Jesus, como tantos e tantos, como tantas pessoas que clamaram, que chamaram por ele, mas dentro dele, o Deus que sonda corações, ele conseguiu sondar, ele sondou aquele coração que precisava de um milagre, que precisava de uma libertação. Ora, carabaxeri, candaralabaxá. Talvez no fundo dele ele quisesse dizer: o meu nome é esse. Talvez alguns que estão aqui hoje já não são mais os mesmos, porque o inimigo roubou tua filiação, ele roubou tua identidade, e você chegou aqui e você não é mais o mesmo. Talvez você não é o mesmo que você era há 10 anos atrás, porque as coisas, os processos vieram, as concessões vieram, e talvez alguma coisa, necessariamente você não está totalmente perdido, mas talvez aquela chama que você tinha, aquele fogo que você tinha, aquele fervor que você tinha, as situações vieram e arrancaram de você, e você talvez não consegue mais responder como você respondia antes. Alguém roubou a tua filiação, alguém deturpou a tua consciência, e falam por você. É isso que o diabo faz. Ele começa a falar por você, ele toma teu lugar, assume o que você não é. O processo de libertação, irmãos, acontece quando você reconhece isso. Será que você consegue reconhecer isso hoje? Será que você consegue ter a ousadia de falar: Senhor, eu preciso. Senhor, talvez algo dentro de mim está se destruindo. Senhor, talvez eu estou indo por um caminho que não é o certo, e eu não estou percebendo. Talvez eu estou no vício, na droga, na bebida, seja lá o que for, e eu acho que eu tenho controle, eu acho que é só uma vez. Mas hoje você não consegue nem responder mais quem é você. Será que hoje você consegue responder para você mesmo qual é o teu nome? Existe a guerra entre a identidade verdadeira, lutando contra aquela força que quer deturpar, que quer anular, que quer vencer, e por isso parece que nada dá certo. E o Espírito Santo gentilmente, ele bate, ele quer entrar, ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida, mas talvez você insiste, você escuta: não entrega. Não se entrega para ele. Se entregar para quê? A tua vida está boa, você tem o controle.
Talvez dentro de você fale assim: não, eu vou. Se o pastor chamar na frente, eu vou. Mas dentro de você diz o contrário: não, eu não vou. Porque as pessoas vão me olhar. E você começa a tua batalha dentro de você. As pessoas vão olhar, vão falar que de repente eu estou endemoniado. Porque eu preciso consertar alguma coisa. O processo de libertação começa quando você luta para responder a pergunta de Jesus. E você fala: Senhor, eu sou o Carlos, eu sou o Paulo, eu sou o Pedro, eu sou o João, eu sou a Ana. Começa quando você fala: Senhor, sou eu. O Senhor está chamando a mim, sou eu. Eu estou ouvindo a tua voz hoje. Eu estou ouvindo a tua voz, Espírito Santo, que está me atraindo gentilmente hoje, que está falando comigo, que está comigo, que pode mudar a minha história, que pode mudar a condição que eu estou vivendo, que pode mudar a minha família, que pode mudar meu casamento, que pode mudar a minha casa, que pode mudar meus relacionamentos, o meu trabalho, as minhas finanças. Eu estou ouvindo essa voz. Deus está perguntando hoje: qual é o teu nome? Quem é que consegue responder essa pergunta? Veja que quando o inimigo responde, o que ele vai dizer? Legião. Isso é uma forma de tentar. Ele só vai tentar. Ele vai tentar intimidar Jesus, para mostrar: olha, nós somos muitos, nós somos mais fortes, nós somos organizados. Você não vai ter, Jesus, essa vida. Nós já dominamos tudo, todas as áreas. Você não vai ter. E o inimigo, muitas vezes, ele vai fazer isso. O que isso significa, irmãos? Significa que para quem está oprimido, ou até mesmo para quem está vendo a situação do lado de fora, a família, os amigos, parece que a situação não tem mais jeito. A família não acredita, nem a pessoa acredita. E o diabo, ele vai alardear, para falar assim: eu venci, nós somos legião, nós somos muito. O diabo vai dizer que ele é grande, que ele é maior do que o Senhor, que você está dominado. Mas é mentira. Começa a enxergar Jesus hoje. Começa a enxergar Jesus hoje aqui. Ele está aqui. Ele veio até o encontro. Talvez você não abriu a tua boca para falar nada, mas o teu coração está clamando. Ele é o Deus que sonda corações. Talvez teu coração está falando: Senhor, eu preciso. Talvez teu coração comece a bater mais forte. O Espírito Santo está movendo, o Espírito Santo está chamando, o Espírito Santo está atraindo. Satanás diz: somos legião, porque nós somos muitos, nós somos poderosos. Mas Jesus vai dizer: o seu lugar não é aí, o seu lugar é com os porcos. Saia daí agora. Ele foi liberto porque Jesus chegou. E ele conseguiu. Lá no fundo, dentro de toda aquela imundícia, dentro de toda aquela sujeira que estava dentro dele, ele conseguiu enxergar Jesus. Ele conseguiu ouvir a voz de Jesus. Por isso ele venceu a intimidação de Satanás. E ele voltou para casa. Vamos ficar de pé.